Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: que bom que você está aqui. Diga para a outra que está do outro lado: que bom que você veio. Amém? Você pode orar por essa pessoa que está do seu lado e agora ministrar sobre a vida dela, abençoando a vida dela, pedindo ao Espírito Santo de Deus que eu fale ao coração dela profundamente. Levante um clamor de oração e ore por essa pessoa aí agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor amado, Deus soberano, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, digno de toda glória, digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. Nós iremos ouvir da Tua palavra, Senhor. Fale conosco, ministre profundamente essa palavra que é viva, que é poderosa nos nossos corações. Fale ao coração de cada irmão, de cada irmã nessa noite, Senhor. Ministra a Tua palavra de cura, a Tua palavra de libertação, Senhor. Não só para os que estão aqui presencialmente nesse culto da família, mas para todos que estão aí nos acompanhando através do YouTube, Senhor, que o Senhor ministre ao coração dessa pessoa, Deus, que está, ó Deus querido, agora tirando um tempo para ouvir essa palavra, para acompanhar essa ministração. Ministra a Tua palavra de cura, de libertação, de salvação, de transformação. Abençoa a vida desse irmão agora. Acalme o coração, acalma a alma dele, acalma a alma dela e ministra aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Não permita que nada venha roubar a Tua palavra, não permita que ninguém venha distrair, venha roubar a atenção nossa, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos ministre de forma poderosa. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um abraço nessa pessoa e diga para ela: você é abençoado em nome de Jesus. Agora podeis assentar e abra a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura sentado mesmo, né? No Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo de número 3. Amém? Todos encontraram aí, sim ou não? Então vamos declarar o nosso amor na palavra do Senhor. Senhor, eu amo a Tua palavra. Marcos capítulo 14, versículo de número 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais dinheiro, mais de 300 denários, para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ele. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Jesus da casa de Simão, o leproso, é o tema dessa mensagem, porque retrata o que o texto diz. Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, e o texto diz que Simão era um ex-leproso. Jesus entrou na casa dele, Jesus entrou ali, e naquela casa aconteceu algo extraordinário, que Jesus disse assim: olha, aonde for pregado o Evangelho, o que aconteceu aqui vai ser falado, propagado, aonde se pregar esse Evangelho.
Naquela casa houve um derramamento de um perfume, de uma fragrância muito cara. Mas não é só o derramar de um perfume, há algo por trás disso, há algo importante sobre o fato de Jesus visitar a casa daquele homem, Simão, o leproso. Acredita-se que ele foi curado por Jesus e por isso recebeu Jesus na sua casa, porque Jesus é um Senhor, Jesus é o Deus que é um Deus de relacionamento em casa. Ele não é um Deus que está só na igreja no culto do domingo, ou só na igreja no culto de quinta ou sábado. Ele é um Senhor de relacionamento. E o relacionamento, ele é diário, ele é intencional, ele é em casa. Se busca a Deus em casa, se adora, se cultua a Deus em casa. O momento de culto aqui é apenas mais um momento de celebração, de estarmos juntos. Amém? E como é bom estarmos juntos, né? Abrindo um parênteses aqui, falando sobre o encontro com Deus, né? É um momento de estarmos juntos, é um momento de extraordinário. Você que não foi ao encontro com Deus ainda, faça um esforço para ir. Antes de começar o culto aqui, assim que começou o culto, o pastor Wilson ligou lá de Fronteira, está preparando uma equipe para vir também passar pelo encontro com Deus. Nós ficamos uma grande temporada, né? Nós fazíamos encontro todos os anos, às vezes a gente fazia mais de um encontro no ano, fazíamos encontro de crianças, né? E agora nós ficamos uma temporada muito longa, eu assustei esses dias, 7 anos, né? Tirando os 2 anos da pandemia, 5 anos sem fazer um encontro com Deus, é muito tempo, né? Alguns aqui que passaram o encontro, precisa passar novamente pelo encontro, ser ministrado novamente no encontro, né? Se assim o quiserem. Se não quiser, vão trabalhar e vão ser ministrados, né? Mas voltando ao texto aqui, né? Betânia, nós já temos aprendido, Betânia era uma aldeia que ficava, né, bem próximo de Jerusalém, mais ou menos 18 quilômetros, caminhando-se para o Monte das Oliveiras. E naquela cidade tinha uma família que Jesus se relacionava com ela, que era a família de Marta, de Maria e de Lázaro. Essa família também, Jesus tinha uma amizade com essa família. Essa família não era do colégio apostólico, eles não eram apóstolos, mas era uma família que acolhia Jesus. Jesus tinha neles uma amizade, eles também entendiam que Jesus era amigo deles. E é interessante que em Betânia, um povoado possivelmente pequeno, né, havia pelo menos duas pessoas ali que tinham um testemunho maravilhoso do relacionamento com Jesus. Havia um ex-defunto, que é Lázaro. Imagina andando na rua, ó o ex-morto, ó o ex-defunto, né? Talvez ele desse até palestra, talvez ele até, né, respondesse os anseios daquelas pessoas. E aí, Lázaro, o que aconteceu quando você ficou morto 3 dias? Você foi aonde? Você foi ao céu? Você foi ao inferno? Quem você viu? Talvez ele começava assim, né? Ao invés de ser o ex-cachaceiro, o ex-drogado, era o ex-morto, era o ex-defunto. E agora tinha um ex-leproso, Simão, o ex-leproso. Pelo menos 2 pessoas com um testemunho maravilhoso, porque Jesus, ele trabalha conosco no nível intencional. Tudo que Jesus faz é intencional. Jesus trabalha nas nossas vidas de uma forma intencional. Jesus te traz ao culto, Jesus te coloca na célula, Jesus te leva para o ministério, de uma forma intencional. Ele quer ministrar, ele quer trabalhar algo no seu coração, né? E assim foi com aqueles 2 homens. Se não houvesse mais ninguém, havia pelo menos 2 ali que tinham um testemunho maravilhoso, né? Um ex-leproso e um ex-defunto. Né? E aí então naquela casa Jesus chega e entra uma outra pessoa ali também, né? Que é justamente Maria, a irmã de Lázaro, né? João capítulo 12, versículo de número 3, nos traz essa identificação dessa Maria.
João 12, versículo 3, diz assim: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. O capítulo 12 aqui de João está relatando o mesmo acontecimento do capítulo que nós lemos do capítulo 14 de Marcos. Só que no capítulo 12 de João vai identificar que Maria, aquela mulher que entrou na casa de Simão, onde Jesus estava, era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Ela aproveitou ali daquela ocasião em que Jesus estava na casa, em que Jesus estava fazendo uma refeição, para derramar um perfume muito caro, caríssimo, uma essência muito cara sobre a cabeça de Jesus. Dito isto, feito essa introdução, aonde a gente aprende que Jesus ele se relaciona conosco não é só no nível da igreja, não é só dentro do culto. E às vezes há momentos no culto que o que nós viemos no culto é para dar um culto ao Senhor. Há momentos no culto que o Senhor realmente Ele quer algo mais, Ele vai buscando algo mais, Ele vai querendo algo mais. E à medida que a gente tem um relacionamento com Jesus, que começou lá em casa, a gente não tem dificuldade nenhuma de dar esse algo mais para Jesus, de se lançar, de levantar as mãos, de aplaudir, de dar glória a Deus, de aleluia, de orar. Nós ministramos aqui há poucos domingos uma série de ministrações chamada Eu Quero é Deus, o cristão vitorioso. Lembra dessa série de ministrações? E a primeira delas foi o cristão é vitorioso na adoração. Porque esta igreja precisa ser uma igreja que entenda a necessidade de ser adorador. Nós não estamos aqui para assistir um espetáculo. Nós temos, para a honra e glória do Senhor, um bom louvor, uma boa equipe de louvor. Talvez não tenha todos os instrumentos que a gente precisa, mas a gente tem uma boa equipe, uma equipe que ora, uma equipe que está antenada, uma equipe que busca de Deus, uma equipe que tem princípios, uma equipe que tem processos para poder subir aqui. Às vezes eu vejo outras igrejas, vou em outras igrejas, em lugares maiores do que nossa aqui, e as igrejas não estão, às vezes tem igreja que não está sintonizada com o mover musical que está acontecendo. Mas nós temos um problema na hora da adoração. Há uma dispersão muito grande. Há uma dispersão, não de todos, mas uma grande maioria. A começar das nossas crianças, passando pelos adolescentes, dos teens, e chegando nos adultos, que já estão aqui há mais tempo. Não são todos, mas uma maioria está distante. Uma maioria não entende que Deus está buscando adoração, Deus está buscando adorador. E há momentos no culto que Deus quer algo mais do que você olhar para o telão e cantar. Deus quer uma adoração interior, Deus quer um aleluia, um glória a Deus. Deus quer que você deixe se mover pelo Espírito Santo. Mas tudo isso começa na experiência com Jesus na nossa casa, porque Jesus é o Senhor da casa. Jesus é o Senhor que senta para alimentar conosco. O alimento começa lá em casa, com a minha devocional, com a minha meditação, com a minha oração. Então Jesus, Ele nos relaciona conosco nesse nível de casa, porque nós somos a casa dEle. Nós somos a moradia dEle. Ao sairmos daqui, ao finalizarmos esse culto, a presença de Deus não ficará aqui dentro. A presença do Espírito Santo não ficará aqui dentro. Mas quando você sair daqui e for para a sua casa, a presença do Espírito Santo de Deus estará com você. Amanhã, quando você sair para trabalhar, ou quando depois sair para estudar, para a faculdade, ou quando sair para a rua, para bater perna, para comprar, para gastar, a presença do Espírito Santo estará com você. Amém? Então isso é espetacular, isso é maravilhoso. Mas quais as outras lições que nós aprendemos aqui com Jesus na casa de Simão? Vamos colocar o ex-leproso, né?
Porque sendo leproso, ele não poderia estar morando numa casa, numa zona urbana. Ele tinha que estar morando no meio do mato, porque essa era a cultura da época. Sendo leproso, ele não podia receber ninguém, mas ele foi curado, eu creio, e é o Simão, o ex-leproso. Quais são as lições que nós aprendemos aqui nessa experiência, né? Nós vamos observar no versículo 4 e 5, que quando aquela mulher chega, e aquela mulher derrama um perfume importado na cabeça de Jesus, algumas coisas acontecem. E a primeira delas é que houve pessoas naquela casa que ficaram indignados com a atitude daquela mulher. Houve gente ali que não gostou da atitude daquela mulher, que ficou extremamente indignado, extremamente revoltado, né? É tanto que no versículo 4 e 5 diz assim: alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Não foi só um, foram alguns. Se é alguns, é mais de um. Ficaram indignados, porque aquela mulher derramou um perfume na cabeça de Jesus, né? Eles ficaram indignados e diziam entre si. Olha o outro problema. O problema não é só ficar indignado. O problema é começar a fofocar um com o outro, né? Como de nós lá do norte de Minas, é começar a futricar um com o outro. Não vou falar para você o contexto da palavra futricar, porque depois vai ter um caldo gostoso aqui, senão você vai perder o apetite, né? Mas alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 dinheiros para ser dado aos pobres. Alguns ficaram indignados com aquela atitude daquela mulher, e começaram a conversar entre si. E se não bastasse eles cochichar entre si, eles falaram em voz alta: que loucura, que desperdício, jogar um perfume desse caro. Para você ter ideia, a diária de uma pessoa naquela época, ela trabalhava o dia inteiro e ela recebia um denário. Um denário. Eu não sei qual é a sua diária. Se você pegar o que você ganha por mês e dividir pelo tempo que você trabalha, 30 dias, né, que é a matemática que a gente faz aqui no Brasil. Qual é a sua diária? Mas a diária, um denário era um dia de serviço. Logo, 300 denários significava 300 dias de serviço. Se a gente dividir por 30, que é a cultura nossa aqui, 10 meses. Aquele perfume era o valor de 10 meses. Eu não sei qual é o perfume que você usa. Nem vou te perguntar, para você não ficar constrangido, né? Vai que você usa um perfume muito caro, importado, né? Ou talvez você não usa nada. Misericórdia, né? Não vou perguntar para você não ficar constrangido, mas era um perfume. Imagina aí, o perfume mais caro que você já usou. Talvez o perfume mais caro que você já usou foi um importado. Talvez foi um da Boticário, foi um da, como é que chama? Eudora. Até hoje eu não consegui usar um perfume da Eudora, né? Talvez o seu perfume mais caro foi... Tem Avon ainda? Tem não, né? Acabou, né? Tem Avon. Tem Avon ainda. Um charisma da Avon. Já usaram charisma, né? Eita glória. Quem é que nunca usou Avon na vida, né? Os meninos mais novos nunca usou Avon, mas a maioria aí já usou Avon, já usou Abelha Rainha, né? Aquelas coisas que tinham antigamente, mas vamos lá, né? Então, começaram a criticar aquela mulher, né? Começaram a criticar, falar, ficaram indignados com aquela situação, né? Irmãos, se a gente transferir para hoje, nós encontramos pessoas também que ficam indignadas. Tem gente que fica indignada porque tem 3 cultos na semana, ele queria que tivesse um, porque ele acha que um é o suficiente para a vida cristã dele, né?
Tem pessoas que ficam indignadas quando vê alguém falando, olha, testemunhando, olha, Deus fez isso, eu honrei ao Senhor, eu fiz aquilo outro. Tem gente que fica indignada, né, com a honra que é dada ao Senhor, ou às vezes fica indignado com a honra que é dada aos líderes, e a Bíblia manda a gente honrar os nossos líderes, honrar os nossos pastores. Teve uma pessoa aqui, uma época, que ela ficou indignada, porque os servos traziam água para o pregador na hora da ministração. Acho que ela queria que a gente descesse, fosse lá e bebesse e voltasse. Eu vim pregar agora, né? Indignada, porque os servos traziam água aqui para servir o pastor. Indignada, a pessoa foi indignada mesmo, né? Então tem pessoas que elas são incapazes de ter atitude de honra para com o Pai Celestial, atitudes de honra com Deus, atitudes de honra com a igreja. Em todo tempo, em todo lugar, a igreja sempre, ela precisa de que a honremos, porque Jesus deixou, foi para nós fazer essa obra. Tem pessoas que criticam a outra, porque a outra honra, e aí confunde. E aí, como elas não sabem o que é fazer isso, elas confundem a honra que a Bíblia ensina, que é você dar reverência às pessoas, você reconhecer a autoridade que aquelas pessoas têm, você ter elas em autoestima, com outra palavra que vocês sabem, né? Que é uma expressão chula, mas é puxa-saco. Porque ela não sabe, ela não tem atitudes de honra, né? Ela não tem atitudes de honra. Às vezes são pessoas que ficam indignadas com coisas porque elas não entendem que Jesus é o único digno de louvor e adoração e honra, é Ele. João, quando ele estava na ilha de Patmos, que ele teve aquela experiência, aquele arrebatamento espiritual, no dia domingo, no dia do Senhor, e aí então ele escreve o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, lá no seu livro, no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 12, ele vai nos dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 5, versículo 12, João está tendo uma experiência sobrenatural com Deus, ele estava preso, estava impossibilitado de conviver com outras pessoas, ele tinha a liberdade cerceada, mas ele não perdeu a presença do Senhor, ele não perdeu a intimidade com Deus, mesmo numa cadeia que era uma ilha, a ilha de Patmos, que era usada como um presídio, mesmo ali ele tinha intimidade com Deus, e isso o proporcionou passar essa experiência, ser arrebatado. Mas no capítulo 5 ele estava tendo essa experiência, né, de arrebatamento. Versículo 12, ele vai dizer assim, vou ler a partir do versículo 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Aleluia! Toda a criação reconhece que a honra e a glória e o louvor é do Senhor Jesus. Mas há pessoas indignadas, há pessoas que acham que isso é errado, né? Então esse era o primeiro tipo de pessoa que estava ali naquela casa. Imagina você fazer um jantar, e no meio do jantar, uma mulher se levanta
e tem aquela atitude de honra, mas e depois alguns se levantam e começam a criticar aquela atitude, ficaram indignados. Mas houve um que ele não ficou só indignado, ele ficou revoltado. Você já viu uma pessoa revoltada? Você já ficou revoltado alguma vez com alguma coisa? Você consegue lembrar do tanto de besteira que você fez quando você ficou revoltado? Quando a gente fica revoltado, a gente fica fora de si. Não é verdade? A gente fica fora de si. E aqui nessa história aqui, nesse episódio aqui, aparece um cidadão que ficou revoltado. Ele não ficou só indignado, mas ele também ficou revoltado. Marcos capítulo 14, versículo 10. Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Olha, o cabra ficou tão chateado, ele ficou tão indignado, os outros só falaram. Mas a revolta dele foi tão grande quando ele viu aquela mulher derramando o perfume na cabeça de Jesus, que ele resolveu entregar Jesus para os sacerdotes, né? Foi procurar os sacerdotes para atrair Jesus. Então há pessoas que ficam revoltadas na igreja, irmão. Ela fica revoltada com Deus, porque Deus está abençoando o fulano, não está abençoando ela. Quando o irmão sobe aqui para dar testemunho, ao invés da pessoa ficar alegre e feliz, tem gente que fica revoltado. Eu gosto de ouvir testemunho. A Bíblia fala que testemunho nos edifica, fortalece a nossa fé. É bom quando alguém sobe aqui e dá um testemunho. Olha, eu estava assim, 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 eu orei e Deus me abençoou. Porque a glória é de Deus. Mas tem gente que fica revoltado. Sabe por quê? Porque não é pessoas de honra. Não é pessoas que aprenderam, que quer ter uma comunhão com o Senhor. Ela fica, ao invés de ela se alegrar com a bênção do irmão, ela fica revoltada. Ela fica revoltada com Deus porque Deus não curou na hora da doença. Ela fica revoltada com Deus porque Deus não protegeu e aconteceu aquele acidente. Ela fica revoltada com Deus porque o outro está prosperando e ela não consegue prosperar. O outro teve uma melhora no trabalho. O outro recebeu uma promoção e ela não recebeu. O outro salário aumentou e ela continua recebendo salário mínimo. Ela fica revoltada. Fica revoltada com os líderes. Ela fica revoltada com os pastores, né? Fica revoltado porque os pastores precisam cobrar compromisso. Os pastores precisam cobrar fidelidade. Fidelidade na frequência aos cultos, fidelidade na frequência às células, fidelidade nas ofertas, nos dízimos. Porque se os pastores não cobrarem, Deus vai cobrar, Deus vai pesar sobre nós. E Deus vai me dizer: olha, o fulano lá, olha, foi sua ovelha, você não cuidou dela, você não ministrou para ela, né? Então a pessoa fica indignada, porque o pastor cobra dedicação, porque o pastor cobra excelência. Então há os indignados e há os que ficam revoltados. Diga misericórdia. Diga, eles não estão aqui nessa noite. Mas aquela sala tinha alguém que representa todas as pessoas que amam o Senhor Jesus de coração. Naquela sala tinha, ou estou dizendo sala, mas poderia ser a área da casa, poderia ser a cozinha. Ali naquela residência, não só tinha os indignados, os revoltados, mas tinha uma mulher de honra, apaixonadíssima pelo Senhor Jesus, pelo Mestre Jesus. Essa mulher nós já identificamos, é Maria. No versículo 3, ela entra naquela casa, né? E ela ali pega um frasco de alabastro com um perfume muito caro, né? A Bíblia identifica como chamado de nardo puro, né? Essa essência nardo puro não era uma matéria, vinha de uma matéria-prima, né? Era um perfume que era extraído da raiz de uma planta nativa da Índia. Ou seja, não era um perfume que se fazia lá em Israel, era um perfume
importado. Vinha da Índia, né? O nome científico dessa planta é Nardostachys jatamansi. Era o nome científico. Nardo puro, né? Era algo precioso. Aquela mulher entendeu que ela não podia comparecer na presença do Salvador, na presença do amigo, na presença daquele que deu a vida para o seu irmão, carregando qualquer coisa, ou de mão abanando. Ela procurou, possivelmente, por ter condições de comprar um perfume importado. Era uma família de posses. A Bíblia não fala com que mexia, qual era a renda, mas possivelmente era uma família de posses, né? Porque poderia comprar um perfume importado e caro, que representava 300 dias de serviço, né? E aí ela então levou aquilo, porque ela entendeu que ela amava o Senhor de todo o coração, e ela queria honrar o Jesus que estava na casa. Você tem honrado Jesus na sua casa? Jesus está na sua casa? Você honra o Senhor na sua casa? A sua casa é uma casa que os vizinhos identificam, aquela casa ali é de crente. Ou será que é tanta bagunça na sua casa, tanto descontrole, tanta gritaria, tanta discussão, que os vizinhos dizem: misericórdia, isso é crente lá na igreja do pastor Wellington, fora. Como está a sua casa? Como é a sua casa? Como é a sua casa? Como está a sua casa? Não é a sala, a cozinha, a casa. Sua casa. Você honra o Senhor? Você ama a Deus? Você ama Jesus? Você é apaixonado por Jesus? Você honra o Senhor? Quando você imagina uma coisa, antes de imaginar para você, você imagina para o Senhor. Os apaixonados, eles honram o Senhor. Os apaixonados, eles olham uma coisa e eles pensam: poxa vida, na igreja eu podia ter isso. Poxa vida, eu podia fazer isso para o Senhor. Porque eles são apaixonados. Eles são apaixonados. Como está a sua casa? Eu talvez não seja o mais apaixonado por Jesus, mas eu sou apaixonado. Eu amo o Senhor. Dificilmente, ao longo desses 36 anos, eu acho que se eu tirei um dia para pensar em coisas para mim, acho que se juntar isso não cabe nas duas mãos. Porque eu penso no reino. Eu penso no reino. Eu ando na rua olhando onde que tem um salão, um lugar maior. Eu entro no estabelecimento e eu vou primeiro nas coisas para ver. Isso aqui dá para a igreja. Não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que a gente precisa ter atitudes de honra. Quem ama o Senhor Jesus tem atitudes de honra. Honra é atitude. Honra é atitude. No meu tempo, quem tem a minha idade sabe que o que era importante para os nossos pais era o respeito. Era ou não era? Era o respeito. O pai não falava isso? Você respeita a minha casa. O dia que você casar, e a gente tinha um negócio de querer completar 18 anos, não mudou nada. Não mudou nada quando a gente completou 18 anos. Continua a mesma coisa. Mas a gente, quando eu completar 18 anos, você vai ver. Não é nada. Quando você casar, você faz o que você quiser. Mas aqui dentro da minha casa eu quero respeito. Não é verdade? O respeito é uma maneira de eu demonstrar honra ao meu pai e à minha mãe. É uma atitude.
Hoje os pais aí, né, que não tem eles, mas os pais que andam por aí, é aqueles pais bobão, desculpa a expressão, é aqueles pais, filhinho, você me ama. A minha sobrinha que teve aqui agora, né, ela é mais nova do que Sara, 12 dias, né, e aí ela trouxe o meu sobrinho neto, né, não tenho neto ainda, mas tenho neto, né, que é o sobrinho neto. E aí ela caiu na bobeira, de lá na sala de casa perguntar ao Gael, chama Gael, ô Gael, você ama a mamãe, Gael? Eita, pra quê? Sara falou assim, ô Fernanda, pra que você fez isso na frente do meu pai? Aí eu caí de dentro, né? Então, mas a gente respeitava, isso é honra. Honra é a atitude, né? Então aquela mulher me ensina que eu preciso ter atitudes de honra. Poxa vida, pastor, mas eu não tenho um perfume importado. Eu nunca usei um perfume importado. Às vezes tem gente que nunca usou, não gosta, ou não tem dinheiro, né? Irmãos, há muitas maneiras de se honrar o Senhor. Essa mulher honrou com um perfume. Em outra ocasião, quando Jesus foi visitar a casa dela, em um outro momento, a irmã dela estava trabalhando, e ela correu para os pés de Jesus, ficou lá, para aprender. É tanto que a irmã chegou, Marta chegou para Jesus e falou assim, ô Jesus, o senhor podia conversar com Maria aí, olha, a casa está cheia de gente, o senhor chegou aqui, é mais 13, o senhor mais 12, 13, eu preciso fazer comida, eu preciso lavar vasilha, eu preciso preparar comida, fala com Maria aí para me ajudar a fazer o serviço doméstico. Jesus falou assim, Marta, para de ficar inquieta para lá e para cá. Maria fez a opção da melhor coisa, que é se alimentar do mestre. Então há muitas maneiras de honrar, mas nesse momento aquela mulher honrou com o perfume. A gente honra a Deus de muitas maneiras. A gente honra a Deus, né, expressando a nossa generosidade no contribuir. A gente honra, né, a gente honra a Deus, né, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel na leitura da Bíblia, sendo fiel na oração. Isso é maneira de honrar a Deus, frequentando os trabalhos da igreja, as células da igreja, os cultos da igreja. É a maneira de honrar o Senhor. Eu trabalho, tenho renda, eu honro a Deus com os meus dízimos e as minhas ofertas, né? Eu honro a Deus estando disposto a atender o chamado. Qual é o chamado? Nós temos um chamado. E o chamado que nós estamos trabalhando, chegando hoje há 2 semanas, é orar por 3 pessoas não crentes. Você está orando? Você está participando do Atitude 333? Você está honrando a sua igreja? Orando. Não é nem para você ir lá visitar, não é nem para você ir lá pregar para ela, não é nem, é para você orar por ela 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E aí nós vamos, no próximo sábado, a partir das 19h30, nós vamos fazer, vamos encerrar o Atitude 336 aqui, vamos fazer a festa do amigo. Nós vamos trazer os amigos para cá e vamos fazer uma grande celebração. Então, quando eu participo do chamado, eu participo das coisas, eu estou honrando. Quando eu contribuo, eu estou honrando. Quando eu trabalho, eu estou honrando. Ou limpo a igreja, ou faxino, ou tiro a poeira, ou estou lá na porta, ou estou no ministério, eu estou honrando ao Senhor. Há muitas maneiras de honrar a Deus. Eu honro ao Senhor com a minha reverência, eu honro ao Senhor com as minhas atitudes, né? Eu honro ao Senhor dando o meu culto para Ele, né? Então essa mulher nos ensina isso. Havia gente lá indignada, havia gente lá frustrada, havia gente lá revoltada, mas enquanto isso essa mulher estava com o coração em chamas, e ela estava honrando ao Senhor Jesus, ela estava entregando tudo nas mãos do Senhor dos Exércitos. E Jesus identificou e disse: olha, o que essa mulher está fazendo aqui, ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Daqui a alguns dias eu vou descer à sepultura.
ela está preparando, ela está tendo uma atitude de honra com um valor que ela tinha, né? E a gente precisa aprender com essa mulher na casa de Simão, o ex-leproso. E é tantas coisas que a gente aprende com essa mulher que nós estamos hoje aqui falando sobre ela. Que nós aprendamos com Maria a servir ao Senhor, né? A servir, a ter uma vida desprovida de muitas coisas que nos amarram, de muitas coisas que nos prendem. Às vezes é o espírito do egoísmo, às vezes é o espírito de crítica, às vezes é o espírito de miséria, às vezes é a mesquinharia, ou às vezes é a vaidade pessoal, né? Nessa casa haviam 3 tipos de pessoas. Qual delas você é? Qual desses tipos de pessoas você é? Que eu e você sejamos como Maria, que tem o coração voltado para o Rei, que louve e adore o nome do Senhor dos Exércitos, que tem uma atitude, aquela atitude daquela mulher. Jesus disse: olha, sempre será lembrado, nunca será esquecido. Se você tiver atitudes de honra para com o Senhor, para com o irmão que está do seu lado, você nunca será esquecido. Deus nunca irá te esquecer, porque Deus se relaciona conosco num nível de honra. E a maior honra que Deus demonstrou por nós foi dando o seu filho, o seu único filho, para morrer naquela cruz. Porque Ele nos ama, porque Ele te ama. Amém? Vamos colocar de pé, você pode fechar a sua Bíblia. E nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Essa é uma noite que a palavra nos levou a refletir. Como está a nossa casa? Como está a nossa casa espiritual, a nossa casa com o Senhor? Talvez a sua casa física, não estávamos falando disso? Embora também a gente traz Jesus para a nossa casa física. E há momentos que a gente tem que fazer uma faxina na nossa casa, se você me entende. Não é tirar poeira, que poeira tem que tirar. Na nossa cidade, que é cercada por canavial, todo dia tem que tirar poeira. Apesar que tem uns aí que, mas deixa eu falar, né? Tem que tirar o lixo do banheiro. Não tem? Tem que tirar as teias de aranha. Mas há momentos também na nossa casa que a gente tem que fazer uma faxina, remover aquilo que desagrada a Deus, tirar aquilo que entrou, que não era para ter entrado, mas entrou. Como está a sua casa? Quem você é na casa? O que fica indignado quando vê alguém sendo abençoado? O que fica revoltado e sai da família? Sai da casa, melhor dizendo, né? Como é que começa Porque essa música? por mais que a gente fique chateado com alguém da nossa família, mas a gente não sai da família. Como começa essa música? Trocar de família. A gente continua lá na família, não é verdade? Não tem gente na sua família que é uma carne de pescoço, que é intragável. Olha lá que talvez você está falando, concordando, e você seja a carne de pescoço, misericórdia, né? Mas a gente continua lá, continua indo no almoço de domingo, continua lá indo no aniversário, e aquela pessoa sempre com aquela brincadeira sem graça. Quando eu ia na missa com a minha bisavó, antes de me converter, né, adolescente, junior, eu tinha uma raiva do padre, uma raiva. Vocês veem que esteticamente meu nariz é grande. E aí ele vinha de lá com aquela batina, chegava perto de mim, dá uma raiva. Tem gente que dá raiva, mas a gente não deixa de ser família. No próximo aniversário a gente está lá com ele. Eu falei uma música para sua mãe. E você acredita que tem gente na igreja que fica com raiva de alguma coisa e vai embora? Deixa a família. Como é que a família vai embora? A família é para pertencer, a família é para ser. Tem
hora que o pastor está meio bravo, fala umas coisas mais duras, né? Tem hora que a pastora vem, dá uma soprada, bate e assopra, né? Outras vezes é Adriel que vem na tranquilidade, né? Ou às vezes é Sara que vem. Faz parte. Somos família para pertencer, para estarmos juntos. Como está a casa do seu coração? Você está indignado, está revoltado, ou você é aquele que ama Jesus, que se posiciona, que honra o Senhor e diz: Senhor, estou aqui. Senhor, como eu posso te honrar nessa noite? Como eu posso te honrar nessa casa? Como eu posso te honrar nessa família? Senhor, eu quero te honrar, eu quero viver para te honrar. Que eu e você sejamos a Maria, tenhamos a atitude de Maria, que honre ao Senhor Deus. Amém? Vamos cantar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos e ore ao Senhor pela sua vida. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa. Com Deus, diga para o Senhor. Diga você, diga: eu sou sua morada, Senhor. Teu lar. Peça ao Senhor para modificar. Mude as coisas de lugar. Peça ao Senhor para transformar. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Diga para o Senhor que você é a casa dele. Peça ao Senhor que mude coisas na sua vida, Tens liberdade aqui. ou que te liberte de outras tantas. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Senhor, tem liberdade. tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Diga para o Senhor Jesus, fale com o tens Senhor Jesus. liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Oh, aleluia, oh, aleluia. eu sou. Diga para o Senhor, tua fale com o Senhor dos casa, exércitos. tua morada, eu sou teu lar. Mude as Ore ao coisas Senhor. de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Fale, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Somos o teu lar, meu Pai. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Jesus, meu Pai. Mude as coisas Mude as coisas de lugar. eu sou tua casa. Fala com o
no Senhor que você é casa de Deus. Você é a morada de Deus. Mude as coisas de lugar. Peço, Senhor, que transforme a sua vida, que mude a sua vida, que cure a sua alma. Peço, Senhor, que te liberte em nome de Jesus. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Em nome de Jesus. Eu sou teu lar. Maravilha, Deus da glória. Oh, aleluia, Deus, em nome de Teu Jesus. perdão é completo. Fale com o Senhor, diga para Deus, chame a existência. Peço ao Senhor que entre na sua vida por completo. Peço ao Senhor que sare a sua alma. Sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Somos a tua casa, Espírito Santo de Deus. Mude as coisas. Tenha misericórdia das nossas vidas essa noite, Senhor. Nos apresentamos diante do Senhor pedindo: eis-nos aqui, Espírito de Deus. Nós somos a tua casa, nós somos a habitação do Senhor. O Senhor tem liberdade para mudar as coisas de lugar. O Senhor tem liberdade para sarar, para curar. O Senhor tem liberdade para confrontar. O Senhor tem liberdade para curar. O Senhor tem liberdade para nos exortar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade. Trabalhe na vida deste homem, dessa mulher. Trabalhe na vida de cada um de nós essa noite, meu Pai. Que sejamos pessoas de honra, Deus. Que as nossas atitudes sejam de amor, de honra. Que possamos glorificar e exaltar ao Senhor com as nossas atitudes, meu Pai. Abençoe cada um nessa noite. Ajude a libertar, Senhor Deus querido, do materialismo, do egoísmo, da indiferença, da incredulidade. Ajude a libertar do medo. Ajude a libertar da indiferença, da incerteza. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluia, Deus, faça a tua obra. Faça a tua obra, oh Deus, nas nossas vidas. A começar das nossas crianças. Meu Deus, traga uma renovação novo do Senhor para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Cure almas essa noite, Deus. Toque no coração de cada um nessa noite. Que essa igreja se levanta para um nível de honra. Que essa igreja se levanta para ter atitudes de honra. Que essa igreja se levante para adoração. Que essa igreja se levante, Senhor, para celebração. Ele sara minha alma. Aleluia, Deus. Tenha Eu sou misericórdia. tua casa. Faça a tua casa, Senhor. Morada. Faça a tua obra em nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mude as coisas de lugar. Em nome de Eu Jesus. sou tua Em nome de Jesus. casa, Oh, aleluia. morada. Em nome de Eu Jesus. sou teu lar. Em nome de Jesus.
lava, choricanta, lava, alama, soricanta, lava, soricanta, lava, choricanta, lava, rebase. Oh, rebacheta, la, soricanta, oricanta, lava, que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor encontre em você um coração de honra, uma pessoa de honra, adoradora, uma pessoa que celebra, uma pessoa grata. Que o Senhor, Deus, encontre em você uma pessoa generosa, uma pessoa obediente, submissa, uma pessoa de excelência. Que o Senhor encontre em você, encontre nas suas atitudes, atitudes que o agradem, atitudes que o adorem. Que você seja essa pessoa com valores bíblicos. Que Deus encontre em você assim. Que nessa noite a sua oração tenha sido de prontidão. Senhor, eu quero ser assim. Me ensina a ser assim. Faça de mim assim, Senhor, uma pessoa de honra. Que o seu coração esteja querendo algo novo de Deus. Que não seja apenas um livramento, que não seja apenas uma bênção material, mas que seja um coração de honra, um coração que celebra, um coração que adora, um coração generoso ao Senhor. Que Deus mude e transforme a sua vida. Que o Senhor mude e transforme as nossas vidas. Halamasoricanda, alabaxericanda, alabaçu. Halabassoricanda, alabaxê. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Antes de você sentar, diga para 3 pessoas: Shalom, meu amado. Shalom, meus amados. Glória a Deus. Podeis assentar por um instante.